Glória a Deus, bom dia igreja, bom dia meus amigos que estão aqui servindo, louvando ao Senhor. Que Deus continue te usando cada vez mais, César. Gente, que alegria poder iniciar uma nova série de mensagens. Nós estamos celebrando essa semana a reforma, mas a reforma aqui na PIB-BH já começou em agosto, quando nós iniciamos essa série, o que é ser igreja, o que é ser cristão. Estamos o segundo semestre inteiro vivendo essa reforma que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nos tirando da superficialidade, nos tirando de uma vida de religiosidade e nos levando a uma vida de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Nós iniciamos aqui hoje uma série chamada Cristão Contagiante, e essa série também é uma continuação daquilo que Deus começou a fazer em agosto. Porque só tem como ser um cristão contagiante aquele que é um cristão de verdade. Foi isso que nós aprendemos em agosto e setembro. Só tem como ser um cristão contagiante aquele que entende o que é a igreja de Cristo e tem um compromisso com ela. Então essa série, ela dá continuidade, ela visa te levar ao próximo nível da sua caminhada com Deus. E para iniciar essa série, eu quero destacar um personagem bíblico chamado Barnabé. Barnabé é um personagem bíblico muito conhecido por todos nós, mas pouco pregado. Nós já ouvimos falar sobre Barnabé em pregações, da qual nós falamos sobre o apóstolo Paulo, ou mesmo citamos João Marcos. Mas é pouco falado sobre o homem, esse homem que foi responsável talvez pela mentoria, discipulado de um dos maiores apóstolos que nós conhecemos, que é o apóstolo Paulo. Quem é Barnabé? Você sabe quem é Barnabé? Você sabe como começa a história desse homem? Você sabe qual é a primeira citação a respeito de Barnabé? Você sabia que Barnabé, por exemplo, ele tinha o nome de José? E que Barnabé nada mais é do que um apelido que os apóstolos deram para ele. Interessante porque esse apelido, ele tem tudo a ver com o temperamento de Barnabé, e daqui a pouco eu já vou te explicar o que significa Barnabé. É interessante observarmos que Barnabé, ele era um levita, ou seja, ele veio da tribo de Levi, mas ele nasceu em Chipre, ali mais ou menos na região da Grécia, o que significa que ele era um judeu de fala helênica, ele era um judeu que transitava com muita facilidade entre os gentios. Isso vai facilitar muito o ministério de Barnabé para alcançar e ser instrumento de Deus na vida dos gentios. E aqui eu olho para a história de Barnabé e eu aprendo o seguinte: Deus tem controle sobre todas as coisas. Quando eu olho para Moisés, eu vejo que Moisés cresceu no meio de duas culturas, os hebreus e os egípcios, e como no futuro isso foi fundamental para que ele se tornasse usado por Deus, a mesma coisa eu vejo aqui em Barnabé. Moisés poderia ter pensado: a minha vida é um desperdício, a minha vida é um acidente, a minha vida é uma tragédia, porque eu fui abandonado pela minha mãe, cresci no meio de duas culturas, mas Deus tinha controle sobre todas as coisas, e aquilo estava preparando Moisés para o seu ministério, e a mesma coisa eu vejo aqui acontecendo com Barnabé. Barnabé, ele é preparado por Deus desde a escolha do lugar do seu nascimento, desde a tribo que ele viria a fazer parte. Você vai observar aqui que Barnabé, ele é conduzido por Deus para uma história linda. Interessante porque ele ganhou esse apelido, Barnabé, que significa filho do encorajamento, que significa filho da consolação, devido às suas características. Sabe, você apelida alguém normalmente por aquilo que você vê na pessoa, ou pelo seu estereótipo, ou pela sua aparência, ou pelo seu modo de viver, ou pelo seu modo de falar. Normalmente um apelido, ele está correlacionado a uma característica. E o apelido Barnabé, que significa filho da consolação, filho do encorajamento, tem tudo a ver com a personalidade deste homem. Um homem que ficou conhecido pela sua bondade, um homem que ficou conhecido pela sua fé, um homem que ficou conhecido pela sua generosidade.
Para vocês terem uma ideia, só em Atos, Barnabé é citado 29 vezes, no início da igreja cristã, no início da igreja primitiva, 5 vezes nas cartas paulinas, e todas as vezes que há uma referência a Barnabé, essa é uma referência destacando qualidades que lhe são inatas, características de um cristão contagiante. Por isso nós queremos olhar para Barnabé e destacar então na vida dele o que foi que o fez ser tão usado por Deus. Quais são as características que levaram Barnabé a de fato se tornar esse homem contagiante, esse homem inspirador, porque é assim que um cristão tem que ser. Um cristão não pode ser alguém com a cara fechada, um cristão não pode ser alguém digno de dó na sociedade, um cristão não pode ser uma pessoa vitimista, o cristão não pode ser alguém o tempo todo entristecido, abatido, angustiado, não, por quê? Porque você carrega o próprio Deus dentro de você, e se isso é uma verdade, não há problema no mundo que não tem solução, e se isso é uma verdade, não tem tristeza maior do que o fruto do Espírito, que é a alegria. E se isso é uma verdade, não tem nada maior do que o fruto do Espírito, que é a paz, que é o amor, que é a bondade. Então, se nós verdadeiramente nascemos de novo, se nós verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo, se nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se Ele fez nova todas as coisas, se nós somos nova criatura, se nós carregamos o próprio Deus dentro de nós e temos o Espírito Santo e o seu fruto, então nada mais natural do que você ser um cristão contagiante. Um cristão que tem paz no meio das tribulações. Um cristão que tem alegria no meio das lutas, um cristão que tem esperança no meio das crises, um cristão que passa pela luta glorificando a Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui com Barnabé. Quais são as características que fizeram de Barnabé um cristão contagiante? Abra sua Bíblia comigo em Atos. Eu vou ler alguns textos com vocês em Atos, e eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Se você pode também, eu quero te encorajar a fazer anotações, porque quando você anota, você aprende, você retém muito mais do que quando você não anota. É um exercício que você faz com a sua mente e com o seu cérebro, de prendê-lo naquele conteúdo, de dizer para ele: isso é importante. E não só isso, mas ao longo da semana, quando você estiver passando uma luta, uma crise, você pode retomar aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Sabe por quê? Porque o que vai mudar a sua vida não é o que você fala com Deus. O que muda a sua vida é o que Deus fala com você. Qual é a importância que você dá para aquilo que Deus está falando? Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã. Silencia, Deus, todas as nossas preocupações. Elas não vão deixar de existir, mas silencia as inquietações. Arranca de nós toda ansiedade, e que o Teu Espírito Santo nos dê o fruto completo, a paz, a alegria, o amor, a bondade, domínio próprio, a longanimidade. Que o Teu Espírito Santo conduza a nossa mente aquilo que o Senhor vai falar. Quebranta o coração daqueles que têm o coração petrificado. Cura, Senhor, a audição daqueles que não conseguem mais ouvir a Tua voz. Abra os olhos daqueles que não conseguem enxergar o Teu mover no nosso meio, e fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. A primeira coisa que eu aprendo está em Atos capítulo 4, verso 36, Barnabé era um homem generoso. Essa é a primeira referência que você tem a Barnabé na Bíblia. Interessante que esse texto diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse texto é uma referência direta logo após o Pentecoste,
Quando ali o texto ele vai narrar uma comunidade ou o nascimento de uma igreja onde ninguém tinha falta de nada, onde todos tinham tudo em comum, onde todos cuidavam uns dos outros. Esse texto ele é uma consequência natural daquela igreja que tinha sim, gente, uma agenda cheia. Eles estavam reunidos todos os dias no templo e nas casas, só que aquela era uma agenda que produzia fruto. Hoje muitos de nós temos também uma agenda cheia, mas que não produz fruto, que não produz vida, que produz o que? Doença, porque você está morrendo aos poucos. Produz o que? Estresse, desgaste nos seus relacionamentos, a perda da qualidade da vida. Então a questão não é se a agenda está cheia ou não, porque as agendas sempre estarão cheias, mas qual é o fruto que a sua agenda gera, porque a agenda dessa igreja gerou um homem aqui cheio da presença de Deus. E o fato de Barnabé vir da tribo dos levitas significa que ele não era um homem de muitas posses. Ele era um homem que vivia do templo, do ensino religioso. Então ele não era um homem que tinha muito dinheiro, não. Mas aqui o texto vai nos mostrar que até o pouco que ele tinha, o que ele fez? Ele não deu as sobras, não. Ele vendeu o que ele tinha para repartir, para abençoar, para ser generoso. E querido, quando nós olhamos para a generosidade na Bíblia, esse é um valor do coração do nosso Pai. O nosso Pai é generoso. Então se o nosso Pai nos gerou, e se nós fomos gerados de verdade de Deus, se nós fomos gerados de uma semente incorruptível que está lá em 1 Pedro, que é Cristo, se nós somos gerados pelo Espírito Santo do Senhor, então natural é que você seja generoso e não mesquinho. O seu egoísmo, ele é antagônico ao seu novo nascimento. O seu egoísmo, ele em nada testifica da sua nova vida com Deus, porque alguém que tem Deus no coração e foi gerado por Ele, é como o Pai. E se você observar, sempre que Deus foi fazer um milagre na Bíblia, Ele fez para mais. Ele nunca fez a conta. A viúva precisava de um pouco de azeite, Ele falou: enche a casa de vasilhas vazias, e eu vou encher todas as vasilhas que estiverem vazias de azeite, até transbordar. Quando ele foi multiplicar os pães, ele fez para sobrar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Ele nunca deixou faltar o alimento no deserto, ele nunca deixou faltar provisão para o seu povo. Quando ele foi salvar o seu povo, ele deu o seu melhor, ele deu o seu único filho. Sabe, Deus tem feito o melhor para mim e para você. Ele tem te dado algo que o seu dinheiro jamais seria capaz de comprar, que é o fôlego da vida. Nenhum dinheiro desse mundo seria capaz de comprar um dia de vida sequer, e você está aí vivendo quantos e quantos anos sem poder pagar por isso. O seu dinheiro não é capaz de comprar a sua saúde, e é só quando nós enfrentamos uma doença complicada que a gente percebe isso. Não tem dinheiro, não tem ser humano, não tem às vezes conhecimento, não tem nada que seja capaz de nos dar a saúde. Deus tem nos dado gratuitamente, e o perdão dos nossos pecados, e a vida eterna. Muitos aqui ainda não tiveram a condição de comprar o seu imóvel próprio. Imagina adquirir uma casa, uma morada, uma residência na eternidade. Mas sabe o que ele diz? O meu filho está preparando para vocês, e quando estiver pronto, ele vai voltar para buscá-los. Deus tem sido generoso com você, mesmo você não merecendo, mesmo você pecando, mesmo você o negando, mesmo você deixando Ele de lado, Ele tem sido generoso com você. Aqui eu aprendo então com Barnabé que um cristão contagiante é um cristão generoso. É um cristão que, assim como o apóstolo Paulo diz, e o apóstolo Paulo foi completamente influenciado por Barnabé. Você vai ver aqui o quanto que a liderança de apóstolo Paulo, o quanto que o jeito do apóstolo Paulo foi influenciado por esse homem. Você vai ver que Barnabé era extremamente generoso, não só em relação aos recursos, mas em muitas outras áreas da vida. Isso mostra o compromisso que Barnabé tinha com Deus. Quando nós somos generosos,
generosos, nós revelamos o compromisso que nós temos com Deus. Nós revelamos o compromisso que nós temos com a obra do Senhor, o compromisso que nós temos com a obra da redenção. Interessante porque como um agricultor que planta, e ele tem que confiar que Deus vai mandar a chuva, e que aquela semente vai crescer, e que aquela semente vai gerar fruto, como agricultor que planta, assim é Barnabé. Sabe por quê? Porque dinheiro não é comida, dinheiro é semente. Muitos vivem a escassez, muitos vivem a miséria, porque ao invés de usar o dinheiro para semear, o que eles fazem? Eles comem o dinheiro. Se você semeia com dinheiro, você gera frutos. Se você semeia com dinheiro, você gera árvores frutíferas, e você se alimenta desse fruto que essa árvore gera. Mas se você come a semente, você não tem o que colher na sua vida. Então esse é Barnabé, um homem que está semeando no presente para colher no futuro. Este é a característica de um grande homem de Deus. Agora esse homem, neste dia, ele tomou a decisão de abrir mão daquilo que ele tinha. Hoje, o que você pode abrir mão para abençoar o reino? O que você pode hoje sacrificar para que o reino de Deus continue avançando, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? Ainda ontem aqui na igreja nós tivemos o nosso PIB Inside, com mais de 60 pastores de outras igrejas e denominações. E sabe o que eles estavam fazendo aqui? Recebendo de nós tudo o que nós podíamos entregar e dar para eles, para que eles também vivam o que nós estamos vivendo. Isso é generosidade. Essa semana eu fui participar de um velório com um irmão da nossa igreja, e chegando lá, o pastor daquela igreja olhou para mim e falou assim: é sua ovelha? Eu disse: é. Você sabia que foi ele que comprou o terreno onde essa igreja foi plantada? Você sabia que foi ele que financiou a construção dessa igreja? E hoje, 15 anos depois, nós estávamos ali fazendo o velório naquela igreja de um parente, de um ente querido dele. São sementes que a gente planta e que um dia a gente colhe. Quem semeia com honra, recebe honra. A Bíblia diz: a forma como você honra a Deus é a forma que você será honrado por Ele. Provérbios diz: honre ao Senhor com os teus bens, os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Jesus disse: olha, por causa do que essa mulher fez, que ela quebrou o vidro de perfume nos meus pés, sempre que o evangelho for contado, a história dela será narrada. A maneira como você honra a Deus é a maneira como você é honrado. E às vezes você não prospera financeiramente, por quê? Porque você honra a Deus com os teus lábios, você honra a Deus com o teu serviço, você honra a Deus com o teu tempo, mas muitas vezes você não honra com o teu recurso. Então Ele honra você nessas outras áreas, mas naquela que você não honrou, você não é honrado. Por quê? Porque você não foi tratado. E um pai não coloca a chave de um carro na mão de um filho que não tem habilitação. O pai não coloca a faca na mão de um filho que não tem maturidade. O pai não vai colocar recursos na mão de alguém que ama mais o dinheiro do que a ele. Então, se nós queremos ser cristãos contagiantes, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos praticar a generosidade. Agora, ninguém é generoso no muito se não começou no pouco. Ninguém consegue ser muito generoso se não é um pouco generoso. Ninguém consegue repartir um terreno, doar uma casa, entregar um carro, se primeiro não começou dando um pão. Se primeiro não começou dando um copo de água, se primeiro não começou dando um dinheiro para a pessoa comprar uma passagem e voltar para sua casa. O que hoje você pode fazer para sair da sua zona de conforto e crescer um pouco mais na sua generosidade? A segunda coisa que eu aprendo com Barnabé é que ele era agregador de pessoas. Por isso ele era tão contagiante, por isso que ele incendiava pessoas, porque ele agregava as pessoas. Olha o que o capítulo 9, verso 26, ele vai falar: quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, ele contou como no caminho Saulo vira o Senhor, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Saulo, perseguidor da igreja,
perseguidor de cristãos, um homem responsável pela dor de muitas famílias, um homem responsável por causar medo e terror na igreja de Jesus, agora tem um encontro com Cristo, um encontro transformador. Mas a igreja daquela época não estava acreditando na transformação do apóstolo Paulo. Eles chegaram a pensar que aquilo poderia ser uma armadilha, que aquilo poderia ser uma armação para pegar os líderes da igreja. Mas aqui você tem um homem chamado Barnabé, um homem que possivelmente tinha um grande discernimento espiritual, e que ao olhar para Saulo ou para Paulo, conseguiu enxergar nele uma transformação genuína e verdadeira, e que por causa disso agora vai pagar o preço do constrangimento, vai pagar o preço do risco de poder apresentar o apóstolo Paulo aos apóstolos daquele tempo, de apresentar este homem e colocar a chancela dele, dizendo: olha, eu coloco a minha mão no fogo por ele, o meu nome está relacionado ao dele, se ele fizer algo que desaprove, vocês vão deixar de confiar em mim. Então, por amor que vocês têm a mim, no nível de confiança que vocês têm em mim, recebam ele como um de vocês. Olha o discernimento espiritual que Barnabé teve, mas preste muita atenção no risco que ele correu. Mas ele não podia deixar o seu irmão de lado, ele não podia deixar aquela pessoa desconectada, não, ele pagou o preço do constrangimento para agregá-la. E eu e você, que não agregamos o outro porque ele dá trabalho, não é nem porque ele é perseguidor da igreja, não é nem porque ele pode matar a liderança da igreja, não, é só porque ele dá trabalho, é só porque ele não é uma pessoa emocionalmente equilibrada, é só porque ele é uma pessoa que pode gerar algum tipo de constrangimento. Como é que eu vou levar fulano naquela festa? Ele vai falar besteira, eu vou ficar constrangido. Como é que eu vou levar fulano naquele lugar? E se ele chorar, e se ela chorar, e se ela se fechar, e se ele se fechar? Percebe? Nós precisamos ser agregadores de pessoas, nós precisamos ajudar aqueles que não estão conseguindo dar o passo, aqueles que não estão conseguindo se conectar. Nós precisamos ajudar essas pessoas, nós não podemos ser egoístas de pensar só em nós. Sabe por quê? Porque alguém um dia agregou você. Você também não é tão legal assim, você também dá trabalho, você também é desequilibrado. Não existe uma pessoa perfeita nesse mundo, não existe alguém 100% perene. Todos nós, aos olhos de alguém, já demos trabalho, já fomos inconvenientes, já falamos o que não deveríamos falar, já causamos constrangimento, já fechamos a cara, já agimos de maneira imatura. Então um dia alguém cuidou de você e agregou você, um dia alguém colocou o nome dele correlacionado ao seu, dizendo: receba essa pessoa, eu garanto, receba essa pessoa, eu coloco a minha mão no fogo por ela. Agora, se isso é uma verdade, por que você não faz com alguém? O seu pai, a sua mãe pagaram preço por você, porque talvez você seja uma criança, um pré-adolescente, um adolescente aqui, dizendo: não, mas eu sempre cresci na igreja. Mas o seu pai e a sua mãe já pagou muito o preço do constrangimento por você. Você já falou muita coisa que não devia, você já fez muita coisa que não devia. Todo mundo aqui teve um agregador na vida. Você não pode parar e reter isso em você, você precisa dar continuidade. A terceira coisa que eu observo aqui é que Barnabé, ele era um evangelista nato e um discipulador. E é isso que um cristão ele é. Alguém que foi salvo por Jesus, ele não consegue viver com a ideia de que os outros não conheçam o mesmo Jesus que ele conheceu. Alguém que recebeu o perdão não consegue conviver com a ideia de que tem um monte de gente se sentindo culpado, pesado, porque não experimentou desse perdão. E aqui Atos capítulo 11, verso 22, o texto diz assim: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de fé. Presta atenção no que o texto diz: e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor.
Quantas pessoas já foram acrescentadas ao Senhor através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua fala, através da sua pregação, através dos seus convites? Quantas pessoas foram acrescentadas ao Senhor? Aqui nós vemos um homem que o texto diz que era um bom homem, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, e que muitas vidas eram acrescentadas ao Senhor por intermédio dele. Eu e você precisamos de fato de uma reforma da nossa fé, de reavaliar o que nós temos feito com o nosso tempo, reavaliar o que nós temos feito com o nosso recurso, porque a única coisa que Deus nos pediu para fazer era fazer discípulos, era ganhar vidas para Jesus e discipular essas pessoas. Agora me diz, você tem quantos anos de vida? Multiplica esses anos pelos dias que tem no ano. Quantos dias você viveu até hoje? E me diz quantas pessoas foram acrescentadas ao Senhor pelo seu intermédio. Nós precisamos sair daqui hoje com uma decisão. Eu não vou me calar. Eu quero que você se lembre da sua conversão. Eu quero que você traga à memória o dia em que você conheceu a Cristo. Eu quero que você traga à sua memória quais foram as pessoas responsáveis pelo seu encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque eu tive pessoas que não desistiram de mim. Eu resisti. Eu tive pessoas que não desistiram de mim. Eu tive pessoas que semana após semana me convidavam para estar aqui, que me levavam para a casa delas, que arcavam com o constrangimento de ter uma pessoa diferente na casa delas, para que eu pudesse estar aqui. Pessoas que me levavam para casa, pessoas que me buscavam em outra cidade, pessoas que me levavam embora para outra cidade, para que eu pudesse estar aqui. E às vezes você faz um convite e desiste da pessoa. Cadê os homens e mulheres do nosso tempo que dizem assim: minha casa está aberta para você. Você quer, eu te busco, eu te levo, eu pago o preço. Mas eu que encontrei a vida eterna, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e amo você, eu não posso conviver com a ideia de que eu vou para o céu e você não. Então você pode me achar chato, você pode me achar insistente, você pode me achar pelinha, você pode me achar uma pessoa muito centrada, mas um dia você vai entender o que eu fiz por você e você vai me agradecer. Mas eu tenho certeza que se eu não fizer, um dia você vai olhar para trás e você vai falar: por que você não me apresentou aquilo que mudou a sua vida? Recentemente nós convidamos aqui o pastor Léo Matos para gravar um podcast conosco, e ele fala que quando ele se converteu, ele voltou aos seus amigos cristãos, um por um, e ele questionou o porquê eles não haviam falado de Jesus para ele. Na escola dele, na sua infância, havia muitos cristãos, mas ninguém falou. E o Léo Matos conta que ele na adolescência entrou para o mundo das drogas, e de um simples usuário ele começou a fazer até tráfico, e depois ele volta aos seus amigos e ele diz: por que vocês me deixaram perder uma parcela tão grande da minha vida? Por que vocês não falaram antes? Eu não precisava ter sofrido tanto, eu não precisava ter entrado para o mundo das drogas, isso não era necessário, mas por que vocês se calaram? Então nós temos duas reações aqui: ou as pessoas vão um dia te questionar o porquê você não falou, ou as pessoas vão te agradecer de você não ter desistido delas. Naquele tempo, as pessoas que ficavam no meu pé, eu falava: puxa vida, mas que pessoa. Mas hoje eu sou grato a Deus e eu não me canso de falar e testemunhar e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. A quarta coisa que eu aprendo com Barnabé é que ele era um potencializador de pessoas. Ele não só era um evangelista e um discipulador, mas ele também era alguém que potencializava as pessoas. Atos 11, verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Barnabé poderia ter continuado sozinho, mas uma vez que agora ele tem Paulo ou Saulo como um discípulo, ele vai até onde esse lugar
ele vai até onde Saulo está, e ele vai trazer Saulo para ser o seu companheiro de ministério. Agora ele vai ensinar para Paulo como faz o ministério, como vive o ministério. Tudo que você sabe hoje, foi alguém que te ensinou. Ninguém nasce sabendo nada. Hoje os adolescentes, os jovens, eles viram a cara para a mãe, para o pai, quando o pai fala assim: me ensina a mexer aqui nesse celular, me ensina a configurar isso. Aí ele vira a cara como se aquilo fosse a coisa mais ridícula. Como é que você não sabe? Mas um dia, o seu pai e a sua mãe te ensinou a ir no banheiro, te ensinou a colocar uma colherzinha na boca. Tudo que você sabe hoje, alguém te ensinou. Alguém te ensinou a engatinhar, alguém te ensinou a andar, alguém te ensinou a falar, alguém te ensinou a ler. Eu fico vendo os meus filhos nesse processo de aprendizado, e é tão difícil ensinar. Você fala, está aqui, como que você não consegue entender? É tão fácil. Mas a mesma dificuldade que eu estou tendo com eles, alguém também um dia teve comigo. Juan, está aqui, está tão fácil. Mas se hoje eu estou aqui, é por causa da insistência, do ensino, do cuidado. Agora, se você recebeu tudo isso, por que você está retendo isso em você? Eu estou retendo porque é muito difícil formar pessoas. É muito difícil potencializar pessoas. Você também foi difícil, e talvez seja até hoje. Não retenha em você aquilo que você recebeu. Você precisa ser alguém que potencializa os outros, porque isso é ser um cristão. É isso que um cristão faz. Ele ensina o tempo todo como falar, como pensar, como se relacionar, como sentir, como lidar com as emoções. Ele ensina como exercer o ministério, como pregar, como ler a Bíblia. Qual foi a última vez que você parou para ensinar uma pessoa a abrir a Bíblia? Olha, porque para você já é óbvio, né? Capítulo, versículo, livro Antigo, Novo Testamento, 39, 27, para você já é óbvio. Pentateuco. Mas para muita gente não é. Como que é esse número grande e o número pequeno? Qual foi a última vez que você explicou o número grande para alguém? O número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. Qual foi a última vez que você explicou por que alguns textos começam com a primeira palavra ou a primeira letra em negrito? E que aquilo é o início de uma perícope, ou seja, o início de um novo assunto. Qual foi a última vez que você ensinou a Bíblia? Ensinou o que é Antigo e Novo Testamento? Coisas básicas, qual foi a última vez? Eu não estou falando de teologia sistemática, angiologia, soteriologia. Não estou falando sobre isso, eu estou falando de coisas básicas. A quinta coisa que eu aprendo com Barnabé é que ele era um homem confiável. Atos 11, 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os seus irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo. Você não coloca uma grande quantia de dinheiro nas mãos de alguém que você não confia. Você não coloca um grande recurso financeiro nas mãos de uma pessoa que não tem integridade, nas mãos de alguém que você sabe que pode usar de maneira indevida. E o fato é que de uma igreja inteira levantar ofertas e enviar através da vida de Barnabé, demonstra o nível de confiança que essa igreja tinha nele. Qual é o nível de confiança que as pessoas têm em você? Você é confiável o suficiente para alguém pegar a chave do carro e colocar nas suas mãos? Você é confiável o suficiente para alguém falar, você pode fechar a empresa hoje? Você é confiável o suficiente para alguém te dar um cartão e falar, você pode comprar isso para mim? Você é confiável o suficiente para alguém te delegar uma função e descansar de que aquela função será realizada? Você é confiável o suficiente para alguém dizer para você o que precisa ser feito e ela descansar, porque missão dada é missão cumprida? Você é confiável o suficiente para alguém marcar um horário com você e ele não ter que ficar te ligando 10, 20, 30 minutos antes para você não esquecer? Qual é o nível de confiança que você expressa hoje? Quanto que as pessoas podem confiar em você?
Porque não tem como ser um cristão contagiante se eu não sou alguém confiável. Se eu falho o tempo todo, se eu quebro a confiança de todo mundo, se eu não sou alguém que mantém uma constância. A sexta coisa que eu aprendo aqui com Barnabé é que ele é um homem que sabia fazer as transições. Atos 13:13 e Atos 14:23 vai nos mostrar aqui uma inversão. Até esse capítulo você vai ler Barnabé e Paulo. A partir desse capítulo você vê uma inversão de nomes, é Paulo e Barnabé. Isso nos mostra que Barnabé transiciona a liderança para o apóstolo Paulo. Ele se coloca agora como secundário. E o apóstolo Paulo vai, a partir desse momento, viver uma liderança primária. Ele vai ser promovido, ele vai ser colocado na frente da igreja. E a partir desse momento, nunca mais, em nenhum outro texto, Paulo vai ficar em segundo lugar. Ele vai estar sempre como primeiro nome, demonstrando que ele era um dos grandes líderes daquele tempo. Atos 13:43, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça. 14:23, Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, e eles encomendaram ao Senhor que havia confiado. Há uma inversão. Agora o apóstolo Paulo não só recebeu essa liderança de Barnabé, como está constituindo liderança em cada igreja. É isso que um cristão contagiante faz. Ele forma pessoas que formam pessoas. O cristão contagiante sabe quem ele é, sabe a identidade dele, sabe o valor dele. Ele não precisa ficar competindo com o outro, quem é que tem o maior cargo, o maior título. Eu sei quem eu sou. Então o apóstolo Paulo pode ir, eu não tenho crise com isso. Eu me alegro ao ver os meus filhos crescendo. E quando o apóstolo Paulo mais tarde vai chamar Tito de filho, Timóteo de filho, ele está aprendendo isso, ou ele está praticando isso porque ele aprendeu com Barnabé. Porque a gente não tem ciúme de filho. Filho, você se alegra ao ver ele crescer mais do que você, prosperar mais do que você, e mais longe do que você foi. E é isso que o apóstolo Paulo vai praticar. Por quê? Porque ele aprendeu com um homem inspirador, um cristão contagiante. Mas nós disputamos poder, disputamos palco, aparições. Nós queremos que o nosso nome esteja acima dos outros, sabe? Isso não faz de você um cristão contagiante. O apóstolo Paulo nos ensinou: humilhai-vos, humilhem-se, e Deus te exaltará. Ele vai te exaltar. Aquele que se exalta é humilhado por Deus, mas aquele que se humilha, Deus o exalta. O Evangelho nos ensina isso, mas qual é a nossa dificuldade? De ser um cristão contagiante, de ser alguém digno de ser seguido, de ser alguém digno de ser imitado. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sejam meus imitadores. Por quê? Porque como ele aprendeu com Barnabé, ele é um cristão também contagiante. Agora, como que você pode chegar no seu trabalho e falar: me imitem? As pessoas vão olhar para você e falar assim: você? Essa vida aí, eu não quero. Eu não desejo essa vida que você tem nem para o meu inimigo. Eu não vou imitar você. Eu não quero ser como você é. Você é digno de dó. Você vive uma vida miserável. Você se faz de vítima o tempo todo. Está sempre com a cara fechada, sempre com a cara emburrada. Sempre reclamando. Não ajuda ninguém. Suga a atenção de todo mundo para você. Eu não quero ser como você. Eu não vou imitar você. A gente só pode falar: sejam meus imitadores, quando primeiro nós imitamos a Cristo, que era um doador de vida, que era alguém generoso, que repartia, que cuidava, que abençoava, que não disputava poder com ninguém. Você precisa também aprender sobre as transições. Você precisa formar e você precisa transicionar.
Nós não podemos ficar no operacional a vida toda, nós precisamos ser técnicos. E o técnico às vezes tem que sair do campo e colocar os jogadores para jogar. A sétima coisa que eu aprendo aqui é que Barnabé sabia perdoar. Atos 15:36, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo porque ele havia se afastado, não permanecendo no trabalho. Tiveram então um desentendimento que os separaram. Aqui, Barnabé, ele quer dar uma segunda chance para João Marcos, mas Paulo não. Só que lá na frente, Paulo meio que vai entender o que Barnabé queria fazer agora, e ele vai corrigir o erro dele lá na frente. Mas aqui nós estamos nos deparando com um homem que perdoa, porque o que João Marcos fez de fato não foi legal, mas quem não é digno de uma segunda chance? O apóstolo Paulo recebeu uma segunda chance, e uma grande segunda chance, porque um homem que perseguia a igreja, agora vai se tornar um líder da igreja. Veja que grande chance foi essa. Como que ele não pode querer dar isso para João Marcos? Mas Barnabé não. Barnabé paga o preço, eu não vou abrir mão dele. Deus tem um propósito para a vida desse jovenzinho. Deus vai usar, eu sei, ele está dando trabalho hoje, é uma pessoa difícil hoje, mas eu sinto que Deus vai usar. E sabe o que acontece? Nós só temos Marcos na Bíblia por causa disso, porque Barnabé não desistiu. Entende? Você precisa perdoar as pessoas, mas elas falharam, perdoa. Mas elas erraram, perdoa. Mas elas feriram, perdoa. Porque o seu perdão faz parte do processo de transformação dessa pessoa. O perdão constrange mais do que a indiferença. O perdão toca mais do que a indiferença. Então perdoa, dá uma segunda chance. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na vida das pessoas. O oitavo aprendizado é que Barnabé é um homem que deixou um grande legado para as próximas gerações. João Marcos escreveu Marcos. O apóstolo Paulo escreveu mais de 10 livros. Juntos, Paulo e João Marcos deixaram um grande ensino para a igreja, que tem abençoado e influenciado a igreja por mais de 2000 anos. E tudo isso é fruto de um homem pouco falado na Bíblia, fruto de um homem que saiu do palco, assumiu os bastidores e ficou potencializando uma nova geração. Interessante, porque você vai ver Paulo mais tarde se relacionar com Silas, com Epáfras, com Tito, com Timóteo, e agora Paulo vai fazer com eles a mesma coisa que Barnabé fez. Até o jeito de falar, o jeito de liderar, o jeito de cuidar, o jeito de potencializar. 1 Tito 1,5, Paulo diz assim: Tito, a razão de tê-lo colocado em Creta foi para que você pusesse em ordem todas as coisas. Tito, um jovenzinho, sendo colocado na liderança de uma igreja, para resolver os problemas daquela igreja, o que Barnabé havia feito com ele. Paulo diz para Timóteo: não se envergonhe pelo fato de ser jovem, mas ser exemplo na palavra, na pureza, na fé, no procedimento. Um jovenzinho que agora Paulo está colocando na liderança de uma. Tudo o que ele viveu, agora ele está repartindo com outros. Isso é ser um cristão contagiante. Eu quero que você reflita sobre a sua vida, porque se você não tem sido um cristão contagiante, pode ser que haja uma crise na sua relação com Deus, porque ninguém dá o que não tem. Então, se você não está tendo para dar, você está desconectado da fonte, ou pouco ligado à fonte, ou acessando pouco a fonte. A fonte está aberta, a água está jorrando, mas quanto que você está aproveitando disso? O sol está aí para todo mundo, mas o seu nível de exposição ao sol é uma escolha sua. Tem gente que não vai pegar sol, tem gente que vai ficar queimado no sol. O sol está aí para todo mundo, a fonte está aí para todo mundo, Deus está aí para você se relacionar com Ele, a palavra está escrita, mas o quanto que você bebe dessa fonte é uma escolha sua. Esse é um culto de ceia, e a ceia ela foi estabelecida pelo Senhor
para que acontecesse de maneira regular, para que de maneira regular também nós refletíssemos sobre a nossa caminhada com Deus. Nós refletíssemos sobre o quanto que nós amamos ao Senhor, o quanto que nós temos compromisso com a palavra e o quanto que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, a pegar o teu cálice, o teu pão. E se você não pegou na entrada, é só você levantar a sua mão e eu vou pedir alguém para levar até você. Nós temos uma senhora aqui na frente. Algumas pessoas aqui não pegaram, eu vou pedir para a equipe do Connect servir. Fica com a sua mão levantada bem alto, até que todos recebam. Tem mais alguém com a mão levantada? Aqui na frente, os nossos amigos. Tem uma senhora lá atrás. No último corredor aqui à minha direita, tem umas 3, 4 pessoas que ainda não receberam. Você que já recebeu, eu gostaria de incentivá-lo a fazer uma oração. E a pedir perdão a Deus pelo seu egoísmo, pedir perdão a Deus porque você não tem evangelizado, não tem discipulado, porque não há palavras de gratidão no seu lábio, porque não há uma fé inspiradora. E que você pedisse ao Espírito Santo de Deus que te fizesse outra vez nessa manhã, que te renovasse, que fizesse nova todas as coisas. Que renove sua vida com Ele, o seu emocional, o seu filho, que te encha da presença dEle até transbordar, te dê gratidão, um cântico novo nos seus lábios, uma fé aumentada, expandida, uma coragem, uma ousadia. Fala com Ele nesse momento, tem um tempo com o Senhor. Aproveite essa oportunidade que você tem de se reconciliar com Jesus, de se reconciliar com a igreja, com a palavra, uma vida prática. Se você não quer viver uma vida contagiante, inspiradora, é só você abrir o seu coração e pedir Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. É só você pedir ao Espírito Santo que cele a sua salvação nessa manhã. Se você está afastado do Senhor, é só pedir perdão e assumir com Ele um compromisso. O ladrão naquela cruz, porque se arrependeu, ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O filho pródigo que gastou todo o dinheiro do pai, se arrependeu, ouviu do pai: vamos celebrar, você estava morto e agora vive. O arrependimento sempre produz festa e alegria. Não tenha medo de se arrepender. Não tenha vergonha de pedir perdão. Essa é a melhor coisa que você pode fazer nessa manhã. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque a Tua presença, ela é real. O Senhor é o Deus criador do universo, do céu, da terra, de tudo que há debaixo da terra. O Senhor sustenta toda a criação com o poder da Sua palavra e rege toda a criação de maneira magnífica, de maneira perfeita. E o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Por isso, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor pelo que nós temos feito
desse presente que o Senhor nos deu, que se chama a vida. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque a vida custa tão caro, e nós às vezes a desperdiçamos de maneira tão fútil. O tempo não volta, é o bem mais precioso, e nós não fazemos bom uso dele. Temos deixado passar a melhor fase das nossas vidas com as futilidades, com coisas vazias. Por isso te pedimos perdão. Nos perdoe, Deus, por trocar o Senhor por coisas tão pequenas, por negligenciar o tempo contigo, por não ter compromisso com a obra da redenção, com a expansão do teu reino, por não nos entregarmos por completo. Nos perdoe por caminharmos longe do Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que essa seja uma manhã de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, não se entregaram ao Senhor. Entra nesse coração nessa manhã e sela com o selo da salvação, porque a partir desse momento em que essa pessoa se rende, deixa o Espírito Santo entrar, a Bíblia diz que agora nem mesmo a morte pode separá-la do Senhor, que nenhum demônio, nenhuma potestade do ar tem o poder e a autoridade de tirá-la da tua presença, Pai. Então entra em cada coração nessa manhã e traga o selo da salvação. Também peço por aqueles, ó Deus, que estão se reconciliando nessa manhã com o Senhor, se reconciliando com a igreja, com a família do Senhor, com a pupila dos teus olhos, com o teu povo, com o corpo de Cristo. E nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça nesse compromisso que estamos assumindo de colocar o Senhor sempre em primeiro lugar, o Senhor sempre no centro das nossas vidas, o Senhor sempre como destaque, honrando sempre ao Senhor, autor e consumador das nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque hoje nós somos confrontados e constrangidos com o teu amor. Nos ajude a partir de hoje a viver uma vida inspiradora, uma vida contagiante. Nos ajude a ser cristãos de verdade, cristãos, pessoas que as pessoas querem ter por perto, pessoas que inspiram, pessoas que renovam a fé, renovam o emocional, pessoas que trazem esperança onde quer que elas estejam, pessoas que são capazes de mudar o ambiente. Para a honra e glória do teu santo nome que nós oramos, e toda a igreja diz...